Um detetive capaz de solucionar qualquer mistério, menos o mistério de por que a gente gosta tanto de ver ricos se ferrando. O nosso ex-James Bond chega com seu humor sagaz e devagarinho vai colocando todas as evidências na mesa, no melhor estilo Agatha Christie. A trilogia Knives Out da Netflix vai prender a sua atenção até o final com uma pergunta muito simples: quem é o assassino? Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver fazendo um arrozinho bem no rápido. Ou quem sabe se você estiver passando uma vassoura na casa. Ou até se você estiver dando um rolê com seu doguinho, por que não? O que importa mesmo é a gente bater esse papo hoje sobre Knives Out, essa trilogia de mistério da Netflix que faz sempre a mesma pergunta: quem é o assassino? Logo depois da vinheta. Dum, da-dum, dum, dum, da-dum, dum, down. Yeah. Essa trilogia da Netflix começou em 2019 com Knives Out, Entre Facas e Segredos, que apresenta pra gente o detetive Benoit Blanc, né, o ex-James Bond, que vai ter sempre ali um mistério pra desvendar no decorrer do filme. O legal é que esses filmes dão uma modernizada nesse whodunit, né, no famoso quem é o assassino, pra incorporar ali elementos mais contemporâneos, críticas sociais, essas coisas. Sempre com um humor bem ácido, bem sagaz, principalmente por parte do personagem principal. O legal é que cada filme é independente um do outro, ou seja, você pode assistir um, dois ou três totalmente fora de ordem e o filme se basta ali sozinho dentro da história. Você não precisa ter assistido todos para entender o que vai acontecer, porque são todas histórias isoladas e a única coisa que liga essas histórias é o personagem principal, que é o nosso ex-007. Começando com Knives Out de 2019, Entre Facas e Segredos, a gente acompanha essa família que é composta principalmente ali pelo patriarca, né, que é um escritor muito famoso, que no seu aniversário de 85 anos é encontrado morto na sua própria casa. Ali de começo, aparentemente, todo mundo pensa ser um suicídio. E aí o detetive é contratado ali anonimamente para investigar o que é que tá rolando e se foi realmente um suicídio, que a gente já sabe de cara que não foi, né? Nisso ele vai começar a investigar essa família, né, os filhos desse velho, né, os parceiros deles, os netos, todo mundo que tinha algum interesse na morte desse tal escritor. E aí a gente vai ver naquela famosa teia de conspirações, né, revelações que vão surgindo ali, coisas envolvendo dinheiro, é claro, né, porque o que que move as pessoas que têm dinheiro? Ter mais dinheiro. Então, todo mundo de olho ali na herança do velho, vários mistérios, e é tudo colocado de um jeito pra gente, assim, muito legal. Isso porque esse filme tem uma estrutura de mistério meio que invertido, ele revela pra gente muito cedo o que aconteceu, e a graça é a gente acompanhar como o detetive vai encaixar as peças que estão faltando nesse quebra-cabeça. O Rian Johnson escreveu e dirigiu esse filme aqui, e a ideia dele era fazer esse whodunit clássico, né? Só que com elementos contemporâneos, com críticas sociais, ali para dar o comentário pessoal dele, né? Dar a carinha dele, como se fosse um Agatha Christie 2.0, digamos assim. Sem contar que o elenco desse primeiro filme aqui é um show à parte. Além do Daniel Craig, né? O nosso eterno 007, tem a Jamie Lee Curtis, tem a Toni Collette, tem a Ana de Armas, tem o Chris Evans. É muita gente boa num filme só, na moral. E esse filme aqui foi um sucesso tanto de crítica quanto de bilheteria, e foi justamente esse sucesso que motivou a Netflix a expandir para virar uma franquia. Ladies and gentlemen, I would like to request that you all stay until the investigation is completed. What? Can we ask why? Has something changed? No. No, it hasn't changed, or no, we can't ask. É então que a gente vai acompanhar o segundo caso desse detetive 3 anos depois, em 2022, no Glass Onion, um mistério Knives Out. Durante a pandemia, esse bilionário, que é interpretado pelo Edward Norton, vai chamar ali os seus amigos para colar nessa ilha particular dele ali, né, que tem uma construção de vidro muito fodida que ele fez ali, que é a tal da Glass Onion. E aí ele chama todos esses amigos, e nessa roda de amigos no meio, né, que não é exatamente amigo, tá o nosso detetive 007, que ele vai fazer uma brincadeira nessa ilha, que é simplesmente um joguinho de quem é o assassino, né? Uma brincadeira entre eles, super legal, até que, pum, surpresa pra ninguém, a brincadeira vira verdade. Esse filme eu achei um pouco mais leve do que o primeiro, até porque o jeito como o James Bond resolve o mistério é um pouco mais caricato, ele vai achando pistas ali em guardanapos, uns negócios assim. Esse filme também se leva menos a sério do que o anterior, principalmente por parte da crítica
crítica, né? Porque o Edward Norton, aquele bilionário excêntrico, claramente Elon Musk da vida ou coisa do tipo, né? Esses disruptores, sei lá como ele chama esse pessoal, é um monte de puxa-saco dele, que na verdade ninguém nem gosta dele muito. E vai se revelando isso no decorrer do filme, mas é de um jeito bem mais bobo do que no filme anterior. Mas ainda assim, é um bom filme, principalmente por essa parte da crítica. O clima desse filme também tem um tom mais verão, assim, né? Mais tropical, porque eles estão nessa ilha. Então, o detetive tá um pouco mais engraçadão, assim, ele vai soltar umas frases tipo, a resposta tá na cara de vocês o tempo todo, blá, blá, blá. This is a smokeless garden. This is a smokeless garden. This is a smokeless garden. Please keep our water clean. Please keep our water clean. Os convidados desse bilionário pro rolê são, tipo, bem caricatos mesmo, assim, aqueles influencers políticos vendidos, né, que estão ali no bolso do cara, que estão ali justamente para cumprir tabela, né, porque, como eu falei, ninguém gosta dele de verdade, assim, exatamente. Todo mundo tava ali por certos interesses, por vingança e por aí vai. O plot desse filme aqui me incomodou um pouco, assim, porque ele tem um elemento muito facilitador que eu não gostei tanto assim, mas pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler de nenhum dos filmes. Mas eu ainda acho esse filme bem bom, porque ele mantém a pegada do primeiro de te segurar até o final para você ter a resposta que você tanto quer. E ele não segura você fazendo uma encheção de linguiça, assim, um negócio maçante. Não, cada vez você vai ficando mais interessado na trama para saber o que é que rolou de verdade, o que é que tá acontecendo ali. A mudança de cenário é muito legal, né? Que se no primeiro filme era uma mansão ali fechadona, por mais que não tivesse essa vibe exatamente de mansão mal assombrada, parece muito aquele jogo de tabuleiro detetive. Aqui a gente vê uma ilha, numa vibe toda tropical, esses influencers que estão convidados dele, é tudo bem diferente do primeiro filme. Inclusive a estrutura também é bem diferente na parte da investigação, né? Se no primeiro filme ele revela que não foi um suicídio logo cedo, para você esperar ele encaixando as peças para ver quem é o culpado, aqui não. A gente vê o filme e depois a gente vê aquele por trás das câmeras, tipo, o que estava acontecendo ali nos bastidores enquanto a gente viu aquela cena. Ele tem essas voltas e eu achei isso bem interessante, narrativamente falando. O elenco desse filme é um pouco inferior ao do primeiro, mas ainda tem uns nomes bem legais. Além do Daniel Craig, né, tem a Kate Hudson, Dave Bautista e o próprio Edward Norton, que eu já comentei. E outra coisa que eu achei legal desse filme é a metáfora, né, do Glass Onion, a casa de vidro. É muito bonito, é muito lúdico, cria efeitos, mas quando você olha direto, tava lá o tempo todo a resposta. Só que não era tão óbvia assim, né? Como eu falei, tem uma conveniência ali num plot twistzinho que acontece. Eu não achei tão legal quanto no primeiro, mas ainda assim vale a experiência. Lock the doors. Stay in your rooms. Everyone is in danger. E para fechar o nosso último caso, o mais recente, Vivo ou Morto, um mistério Knives Out. Aqui a gente acompanha simplesmente um crime impossível de ser cometido. Um pastor morre dentro de um culto ali, né, de uma pregação na igreja e com pouquíssimas pessoas ao redor, numa sala fechada, totalmente fora da curva. Os suspeitos incluem esse grupo de fiéis devotos, né, porque o cara ele tinha ali umas pregações bem radicais, assim, né, digamos assim, na fala, no jeito de pregar, essas coisas, é um negócio assim mais extremista, se é que você me entende. E aí, dentre esses devotos, cada um tem sua importância ali, cada um tem o seu papel dentro desse ambiente. Uma é advogada, o outro é um médico, e todos eles fazem parte desse grupinho seleto desse tal pastor, e as circunstâncias na morte dele são muito improváveis, porque ele tá ali mesmo no meio do culto, e aí quando ele vai para essa salinha reservada, ele acaba morrendo, e a gente acompanha o mistério sendo desenrolado a partir dali. Nisso, nosso eterno James Bond chega para investigar ali objetos suspeitos, coisas que estavam rolando naquela comunidade, conhecer essas pessoas, inclusive esse novo padre, né, que a gente acompanha o ponto de vista dele em boa parte do filme, que também é um dos suspeitos, e até um suposto milagre que vai ocorrer ali no decorrer do filme, só para incrementar essa tensão e todos esses segredos coletivos ali dessa comunidade que a gente vai vendo se desdobrando. Esse terceiro filme, para mim, foi o mais sombrio
sombrio e intimista, assim, né, dos três. Isso porque a gente conhece os personagens com um pouco mais de profundidade. O detetive vai se aprofundando rapidamente, porque é aquele clima ali de cidadezinha do interior. E como o cara tinha esse grupo religioso, assim, bem extremista, são poucos os fiéis. Não é como se fosse uma igreja lotada de gente. É meia dúzia de gato pingado ali que gostava mesmo do que o pastor tinha pra falar. E de todos os três filmes, eu achei esse aqui a crítica mais interessante. O primeiro a gente vê aquela pegada de castas sociais, porque tem ali uma enfermeira que não faz parte exatamente da família. No segundo a gente vê isso do bilionário das Big Tech, com os influencers comprados. Aqui o negócio é mais intimista, ele vai mais para esse lado do fanatismo religioso, de até onde as pessoas vão em prol da religião, ou na verdade pautando a religião para ter os seus próprios interesses pessoais atendidos. Sem contar que ele ter morrido nas circunstâncias que ele morreu, joga muito a favor do filme, porque tem toda essa camada religiosa, tem aquelas pessoas que são cegas de fé. Então você tem que ir eliminando ali junto com o detetive os potenciais suspeitos para ver o que aconteceu, disso e daquilo. Aí depois vai ter uma reviravolta lá na frente, que essa sim é boa, ao contrário da do Glass Onion, que não é tão boa assim. E o legal é que ele volta para as raízes do whodunit, né, do quem é o assassino, sem muitos exageros, que nem no filme passado, num negócio assim mais centrado. E esse filme tem um clima muito mais sombrio e melancólico do que os outros, porque ele lida muito com isso da culpa misturado com o fanatismo religioso. Só que não é um filme assim sério. Ainda tem as piadas do ex-James Bond, ainda tem esse humor sagaz que o personagem carrega ao longo de todos os filmes. There's some Scooby-Doo shit going on here. Scooby-Doo. A maneira como o caso desse filme em si mistura esse assassinato impossível com a trama política da cidade, com o fanatismo religioso, pô, pra mim isso daí foi o ouro. São três bons filmes que levam um personagem ali pra ser o elo entre eles, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, você não precisa ter assistido os três, você pode assistir qualquer um deles isoladamente que você vai entender. Mas pra mim a principal característica que esses filmes têm em comum é esse poder de te instigar de ver até o final, de querer chegar no final pra desvendar o caso. Você se sente parte ali dessa investigação, descobrindo pouco a pouco o que tá rolando junto com o detetive. Eu vou fechar o meu ranking assim. Em terceiro lugar é o Glass Onion, porque ele é divertido, mas ele é bem inferior aos outros dois, né? O negócio é muito mais descontraído. Em segundo lugar, o primeiro, o Knives Out original, que é muito bom, apesar de ser uma história comum, né? Nada de espetacular. Em primeiro lugar, eu vou fechar com Vivo ou Morto, um mistério Knives Out, que pra mim essa trama de fanatismo religioso, um mistério, um assassinato impossível foi o que mais me pegou. Tem personagens muito bons, o Josh Brolin é o pastor, ele tá bem demais nesse filme aqui. Pra mim é o melhor dos três, indiscutivelmente. Bem bom. 3 filmes, 3 alvos diferentes. O Knives Out mirou ali na família rica, o Glass Onion mirou nos bilionários high-tech. E o Vivo ou Morto, um mistério Knives Out, mirou nos fanáticos religiosos. Eu acho que todos são muito bons, mas o verdadeiro gênio por trás disso não é o James Bond, o nosso ex-007, não. É o Rian Johnson, que ele é o escritor de toda essa bagaça. Ele desenvolveu esse personagem que vai evoluindo a cada filme e que tá botando muito dinheiro no bolso da Netflix e, consequentemente, no próprio bolso também. Parabéns, Rian Johnson. E você, qual dos 3 é o seu favorito? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify. Então, se você gostou, já sabe. Manda para um amiguinho ou para uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho.